Pessoal, bom dia. A gente está começando agora a nossa aula de neuropsicologia. A temática de hoje é funções psíquicas elementares e suas alterações. Antes da gente iniciar a aula, a gente estava batendo um papo aqui no ao vivo, falando sobre o trabalho que foi passado semana passada, sobre transferência e contra-transferência. E eu perguntei para as meninas que estavam ao vivo por que o neuropsicólogo tem também que se preocupar com esses protocolos. O neuropsicólogo, ele em geral, ele é acionado por outros profissionais. Realmente não é muito comum, né? Uma família, um paciente já nos procurar direto. Em geral, o neuropsicólogo, ele é psicólogo. Embora a gente já tenha, hoje em dia, muitas pós já vão permitir que educadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais façam a pós-graduação, ela é bem mais comum a indicação ocorrer para psicólogos. E por quê? Por conta dos testes. Né? Muitos dos testes que a gente vai trabalhar, eles são de uso exclusivo do psicólogo. No Brasil, existe uma recomendação que os testes sejam exclusivos, mas em outros países não. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma psiquiatra que eu conheço, ela é fantástica. Ela fez o doutorado dela na Escócia e ela fez a bateria Weiss. Então, todo o doutorado dela foi feito na bateria Weiss. Ela fez esse doutorado, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. E fazem mais ou menos uns 10 anos que a bateria Weiss passou a ser de uso exclusivo do psicólogo. Então, em outros países, outros profissionais podem estar aplicando essas baterias, mas aqui no Brasil não. Então, ela acabou fazendo doutorado num instrumento que ela não pode aplicar aqui no Brasil. Por conta disso, muitas pessoas fazem, né, as pós-graduações, por exemplo, mas de fato não conseguem aplicar a contento. Então, em geral, quando as pessoas procuram um psicólogo, um neuropsicólogo, eles vêm sobre encaminhamento, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, às vezes de um psicólogo que não tem essa formação específica para aplicação desses testes, ou da própria escola, que quer entender melhor o funcionamento neurológico. Então, quando a gente faz essa indagação, né, de transferência contra transferência, porque a neuropsicologia, de certa forma, ela também é um processo terapêutico, né? Você ter noção, você criar consciência do que está acontecendo com você, das suas dificuldades, das suas limitações, também é um processo terapêutico que vai trazer muitas questões importantes. E esse vínculo e essa confiança, ela é muito importante, né? Então, assim, o neuropsicólogo, ele tem que ser sensível às questões desse sujeito. Em geral, a neuropsicologia, até pelo que a gente viu na aula passada e pelo que a gente vai ver na aula de hoje, e na próxima semana também, que a gente ainda vai estar falando das funções psíquicas e das alterações desses elementos, você vai ver que não é um processo que causa um certo mal-estar, é um processo em que a pessoa sabe que está sendo avaliada, e assim, acredito eu que vocês também fiquem nervosos quando vão fazer uma prova. Para as pessoas que vão entrar nesse processo é a mesma coisa. Então, essa sensação de que você está sendo testado, e você realmente está sendo testado, né? Essa leitura de que alguém vai estar te avaliando, que você está ou não está passando nos testes, isso causa um certo mal-estar. Então, desenvolver um primeiro contato, né? Desenvolver um contato que seja bacana, desenvolver um vínculo, ou então, como o termo que a psicanálise usa, transferência, e trabalhar bem essa contra-transferência, é muito importante para o neuropsicólogo fazer o seu trabalho. Porque muitas pesquisas, muitos artigos vão estar apontando que muitas vezes as pessoas não se saem tão bem nos testes e nas avaliações porque ficam nervosas, né? Por conta dessa sensação de estar sendo avaliado, por conta desse desejo de responder a contento. Então, muitas vezes ocorre esse viés. E como muitas vezes o neuropsicólogo vai trabalhar com pouco tempo, o mais comum é que o paciente vá fazer primeiro uma avaliação e pode esse resultado, em parceria, né, com os neuros, com os psiquiatras ou com o outro psicólogo que acompanha aquela pessoa, é que se vá montar. Então, o mais comum é que o neuropsicólogo faça apenas sua avaliação e muitas vezes vai ser outro profissional que vai estar o acompanhando. Então, não dá muito tempo. Então, a gente realmente precisa ser muito sensível e trabalhar muito essas questões dos primeiros encontros. Eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp um livro chamado... deixa eu conferir aqui o nome do livro. A primeira entrevista em psicanálise, independente da sua abordagem, é uma leitura que vale muito a pena, porque ele vai falar um pouco desse encontro, desses primeiros momentos, dessas relações de transferência contra transferência. Embora a sua abordagem trabalhe com outro olhar,
Eu acho que é uma leitura muito rica, uma leiturinha rápida, são 120 páginas, e que vai te ajudar muito nesses primeiros contatos, tá bom? Vai começar a falar um pouquinho sobre as funções psíquicas e elementares e suas alterações, tá bom? Vocês conseguiram fazer a leitura do capítulo do livro? Eu sei sobre o livro que, se eu não me engano, a aula passada, essa aula e a aula da próxima semana, ao todo elas vão somar 340 páginas. Eu sei que é muita coisa, gente. Mas por mais que, como eu disse pra vocês, quanto à prova, eu vou fazer um estudo dirigido pra vocês. Mas, inclusive, vocês também podem se basear pelos slides. Eu não vou conseguir dar tudo que tá lá no livro, porque é muita coisa. Mas eu considero, inclusive tá aqui a minha versãozinha. A minha versão é a antiga. A de vocês que eu mandei já é a nova. Gente, é um livro que é uma leitura obrigatória, né? Assim, vocês têm que trabalhar esse livro, vocês têm que ter esse livro, vocês têm que conhecer essa temática. Então, assim, eu nem tô tão preocupada assim com a avaliação de vocês. Eu tô mais preocupada com o entendimento de vocês. Eu sei que é muita coisa, né? Você tá 340... Eu fiquei, meu Deus, os alunos vão me matar. 340 páginas em 3 ou 4 aulas é muita coisa. Mas realmente, gente, é uma leitura muito importante. Então, assim, se não der pra fazer agora, dentro da disciplina, até porque os próximos textos, essa semana e na outra... os textos realmente são muito grandes, mas a partir da próxima aula, os textos já são bem menores, então acho que vocês vão conseguir dar conta. Mas então, assim, não deixem de fazer essas leituras, tá certo? É uma leitura muito importante. Um psicólogo, ele tem que saber fazer essas avaliações direitinho, faz um diferencial enorme no nosso trabalho. Então, assim, devagarzinho, vão lendo. Não é um conteúdo assim tão simples, mas é muito importante que vocês façam essas leituras, tá bom? Então, as funções psíquicas elementares e suas alterações. É muito importante, gente, que a gente entenda que eu vou apresentar para vocês um conteúdo, mas que na prática, e esse conteúdo ele não é novo para vocês já viram em outro momento da faculdade. Essa aula de hoje e da próxima semana vai ser um repeteco do que vocês já viram na disciplina de processos psicológicos básicos. A diferença é que quando vocês veem os processos psicológicos básicos, não tem tanto enfoque na questão do adoecimento psíquico, que é o nosso foco agora nessa disciplina de neuropsicologia. Então, na aula de hoje, na aula da próxima semana, vocês vão ter essa sensação de que, poxa, eu já vi isso, e vocês realmente viram. Vocês viram em processos psicológicos básicos. Então, é muito importante eu lembrar para vocês que, embora a gente vá trabalhar em tópicos, as temáticas, na prática, isso não existe. É uma tentativa didática de explicar para vocês cada elemento, mas esses elementos todos, eles funcionam juntos. Aí eu vou relembrar para vocês o conceito de sistemas, o conceito do Luria. Alguém lembra aí quem é o Luria? Para vocês. O Luria, gente, ele é um psicólogo que foi aluno do Vygotsky. Vygotsky vocês devem lembrar bem, né? O Vygotsky é um teórico russo que contribuiu muito para a questão do meio ambiente, ele era epigenético. Ele vai contribuir muito falando como o meio vai influir na construção desse sujeito, né, de ser quem nós somos hoje. Luria foi aluno dele, e o Luria, ele vai desenvolver uma teoria que é muito importante, inclusive provavelmente é por culpa do Luria. Culpa é horrível, né? É por causa do Luria que a gente está aqui hoje. O Luria é considerado um dos pais da neuropsicologia moderna. Luria vai começar a investigar as relações do cérebro com o comportamento. E o Luria, ele vai desenvolver uma teoria que ela é muito importante, que é a teoria dos sistemas. Para ele, o nosso cérebro, ele é um sistema, ou seja, sistema é aquilo que está interligado, é aquilo que tem uma relação estreita. O Luria vai trazer que o nosso cérebro é um sistema aberto. E o que é que isso significa? Que à medida que a gente vai vivenciando as experiências, vai modificando a forma como o nosso cérebro trabalha. E por conta disso, que hoje a gente conseguiu fazer uma série de evoluções. Por conta do nosso cérebro ser aberto, as nossas evoluções do ponto de vista de civilização, vocês devem lembrar, né? Que a gente já foi hominídeos, homem não sei o quê, até chegar na formulação de Homo sapiens. E até hoje, né? Tudo que a gente desenvolve e muda a nível genético e biológico, a gente consegue passar para os nossos filhos, né? A gente consegue passar para as próximas gerações.
Então, quando o Lurie diz que o nosso cérebro é um sistema aberto, ele vai dizer que as evoluções podem ser passadas. Então, o Lurie ele vai contribuir muito. Aí você deve estar se perguntando, professora, por que você não trouxe o Lurie na sua disciplina? Porque eu acho que todos vocês ou foram meus alunos ou serão meus alunos na psicomotricidade. E é na psicomotricidade que eu vou trazer as funções, as divisões do Lurie em relação, né, ao cérebro, as suas principais contribuições. Então eu achei que ia ficar um pouco repetitivo. Então quem já fez a disciplina comigo semestre passado, eu sei que muitos de vocês fizeram, já viu, né, isso. E quem está fazendo agora, eu sei que também que a gente está fazendo as duas ao mesmo tempo, viu também, tá certo? Lembrando que tudo que a gente vai falar a partir de agora é do ponto de vista teórico, tá bom? Na prática, esses elementos eles vão trabalhar juntos e elas não podem ser isoladas. Elas não podem ser isoladas, principalmente quando a gente está falando de adoecimento, quando a gente está falando de transtornos mentais. Em geral, quando uma função é perturbada, você vai apresentar não só esse transtorno, mas como outros. Então, se você tem a sua memória alterada, muito provavelmente você vai ter uma série de outros elementos que serão alterados posteriormente, porque nós somos conectados. Uma coisa que a gente escuta bastante, por exemplo, é como as pessoas, até o exemplo que eu estou trazendo aqui, é como a nossa personalidade ela é alterada. O exemplo mais bobo que eu posso dar pra vocês é quando eu tô com fome. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que me tira do sério quando eu tô com fome. Geralmente meu humor muda, a forma como eu falo muda, o meu comportamento muda. E teoricamente é uma coisa relativamente simples. Aí muitos de vocês vão dizer, eu também quando tô com sono, eu também quando tô com sede, eu também quando eu briguei com alguém. Então, em geral, as características da nossa personalidade, elas podem mudar por conta de alguma perturbação no nosso sistema. Eu trouxe pra vocês estão vendo no slide, essa foto da Virgínia Moreira. Vocês já ouviram falar na Virgínia Moreira? A Virgínia Moreira, ela é uma professora, ela é cearense. Hoje ela é professora da Unifor. A Virgínia Moreira é um orgulho nacional. Quando a gente pensa em fenomenologia existencial, a Virgínia Moreira é um dos nomes mais importantes do mundo. A Virgínia Moreira estudou em Harvard, né? Essa famosíssima faculdade americana. E eu trouxe ela como esse exemplo porque tem um trabalho dela que eu acho fantástico. Que ela fez um comparativo de pacientes esquizofrênicos. Ela pegou esquizofrênicos brasileiros, ela pegou esquizofrênicos americanos e ela pegou esquizofrênicos chilenos, se eu não me engano. E ela fez um estudo comparativo. E ela vai trazer, né, a gente já estudou isso em outros momentos, que embora a esquizofrenia tenha padrões, né, pra gente fazer um diagnóstico, a gente tem um checklist de informações que o paciente precisa preencher, ela vai trazer no trabalho dela como existem padrões de comportamentos que são influenciados pela cultura. O brasileiro, ele tem uma cultura diferente do americano, que tem uma cultura diferente do chileno. E como essas impressões culturais que a gente tem, essas marcas culturais que a gente tem, elas também vão se manifestar dentro de uma psicopatologia. Então eu acho esse trabalho dela muito interessante, eu acho esse trabalho bem bacana e responde um pouco, né, essa questão de como a nossa personalidade pode ser alterada por alguma função psíquica que não está funcionando tão bem, tá? Em seguida, eu vou trazer para vocês algumas funções que a gente espera avaliar nessa aula e da próxima semana. Em geral, quando a gente está falando em funções psíquicas, inclusive quem quiser, no meu canal aqui no YouTube, tem uma aula que eu gravei com o Mini Mental, que é o mini exame do estado mental. O Mini Mental ele é muito utilizado principalmente com idosos para a gente avaliar. Lembrando que não substitui uma avaliação completa, não substitui uma avaliação aprofundada. A ideia do Mini Mental é porque ele é rápido, ele é prático, ele pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde, para a gente ter como se fosse pistas do que a gente precisa avaliar com mais cuidado. E o que é que, em geral, a gente vai avaliar
quando eu tô falando de funções psíquicas do estado mental. Inclusive, os neuropsicólogos, eles acabam fazendo essa avaliação de uma forma mais profunda. Então, em geral, outros profissionais de saúde vão aplicar o Mini Mental ou vão avaliar de uma forma mais superficial, e é o neuropsicólogo que vai fazer essas avaliações mais profundas. A gente vai ver alguns testes na disciplina de testes, tá bom? Então, a gente vai avaliar o nível de consciência, a gente vai avaliar atenção, orientação, memória, inteligência, linguagem. A gente também vai avaliar a afetividade, vontade, a psicomotricidade e a personalidade. Em geral, a gente também vai avaliar senso-percepção, pensamento, juízo de realidade e a vivência do eu e as alterações do self, né? E que essas alterações podem ocorrer tanto dentro de quadros psicopatológicos, como muitos que a gente vai ver, como depressão, ansiedade, mania, transtorno. Inclusive, eu acho que todo mundo devia começar a se preparar, né, para transtorno de estresse pós-traumático. Pensando que a gente está vivendo um momento de exceção, né? A gente está vivendo aí uma pandemia, nossa geração nunca viveu uma pandemia. Minto. Desculpa, gente. A nossa geração nunca viveu uma pandemia. Ontem eu vi uma matéria, não sei se é real, de uma senhora de 104 anos, que ela sobreviveu à gripe espanhola, que foi a última grande pandemia que a gente teve. E ela também pegou o Covid e se curou. Eu não sei se essa matéria é verdade, mas eu acho que com exceção dessa senhora, eu acho que a nossa geração não viveu uma pandemia como essa. E acredito eu que a gente vai ter um grande nível de transtorno de estresse pós-traumático. Inclusive, eu vou modificar um pouquinho a grade de vocês. Esse transtorno não estava na nossa ementa primeira que eu pensei, né? Mas eu vou acrescentar porque eu acredito que vai ser um transtorno que vai vir com muita força nos próximos anos, né? Por conta do que está acontecendo, tá certo? Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre consciência e suas alterações. Essa palavra é a cara de mãe, né? Você tem consciência do que você está falando? E aí, vocês têm consciência? Que vocês têm uma consciência? Então, o que é a consciência? A gente tem essa consciência de senso comum, né? Que é você ter noção, digamos assim, do que está acontecendo. E dentro da psicologia, a gente tem algumas leituras do que possa vir a ser a consciência. Então, para a neuropsicologia, a consciência é um sentido de vigilância. Quando a gente pensa em vigilância, a gente está pensando em atenção. Inclusive, a primeira função executiva que o Lurie vai trazer é o nosso estado de vigília. É a nossa capacidade de estar acordado, digamos assim, de estar atento ao que está acontecendo. Então, isso vai dar uma certa clareza dos movimentos sensoriais que estão acontecendo. Já para a psicologia, a consciência é a soma total das experiências de um indivíduo em um determinado momento. Aí a gente lembra muito da nossa mãe, quando a gente era, né? Vocês que são muito jovens, quando a mãe de vocês têm consciência do que vocês estão fazendo, né? Essa percepção, essa capacidade de olhar um todo e não só olhar uma parte. E é isso que as nossas mães e a psicologia vão chamar de consciência. Já dentro de um processo ético e filosófico, a consciência é uma capacidade de tomar ciência dos nossos deveres éticos e assumir responsabilidades frente ao que está acontecendo. Então, a gente tem esses 3 conceitos do que seria a consciência. E qual é o que a gente vai trabalhar? Obviamente que é o neuropsicológico. Então, a experiência da consciência, ela é sempre realizada por um indivíduo. A consciência, ele é um processo subjetivo, tá, gente? Ele é sempre relacionado à história desse sujeito, às experiências desse sujeito. Então, os nossos estados de consciência, eles são experienciados de uma forma muito pessoal. E, em geral, ela é marcada por questões qualitativas. Lembrando que qualitativa, eu tô falando de qualidade, né? Então, assim, do nível de relação que esse sujeito desenvolveu. E quando eu falo de características qualitativas, eu tô falando também de consciências, de experiências que são prazerosas e de experiências que não são tão prazerosas assim, dentro de um processo de completude. Como assim, professora? Experiências prazerosas e não prazerosas? Isso aí é muito pessoal. Por exemplo, uma experiência que para muitas pessoas podem ser prazerosas e para você não. Vou falar da live do Jorge Mateus.
né? Foi uma unanimidade, milhões, a live mais vista no mundo. Para algumas pessoas aquilo é uma experiência prazerosa. Mas para outras pessoas aquilo ali é um saco. Não gosta, acha as músicas ruins, enfim. É para vocês terem uma noção de que essa experiência ela vai passar por um processo muito pessoal da história de cada um, certo? Então vamos para o próximo. E quando eu falo de consciência, em geral eu estou falando de níveis de consciência. Eu posso dividir esses níveis. O nosso primeiro nível de consciência, ele vai facilitar a interação da pessoa com o ambiente de uma forma adequada com o contexto em que ele está inserido. Então, em geral, esse nível de consciência nos ajuda a funcionar no nosso dia a dia. Um outro nível de consciência é aquele que a gente pode evocar a partir de estímulos externos como estímulos internos, como pensamentos, como emoção. Então, a consciência de que um movimento que eu tô achando bem interessante na internet, eu não sei se vocês já viram, o pessoal pedindo para os blogueiros, esse pessoal que gosta de ostentar na internet, tá tendo um movimento pedindo para as pessoas não fazerem mais isso. Muitas pessoas estão empobrecendo, muitas pessoas estão passando dificuldade nesse momento, muitas pessoas estão tristes, ansiosas. Então as pessoas estão pedindo para essas pessoas que gostavam de se amostrar na internet tentar minimizar isso. Até ontem, tudo bem você estar se amostrando na internet, mas hoje, nesse momento que a gente está vivendo, dentro desse quadro, as pessoas estão pedindo, né? E estão contando que as pessoas vão ter uma certa noção do que está acontecendo e não se expor dessa forma. Um outro nível de consciência é um nível de consciência que pode ser modulado, tanto pelas características do estímulo externo, quanto pela motivação que o estímulo implica para a questão. Então, uma questão que eu posso falar para vocês, por exemplo, é a da pesca nas provas. Por que esse estímulo é modulado? Por que as pessoas não pescam? Quer dizer, elas pescam, mas por que elas não pescam tanto? E é uma coisa que a gente pode modular. Porque se ela for pega, ela pode reprovar. Porque não é uma coisa eticamente bonita e todo mundo fala como é ruim. Então, essa é uma questão de consciência que geralmente ela é modulada. Ou por questões externas, como a questão da punição, ou por questões internas, porque desde criança as pessoas te ensinaram que fazer isso era errado. Existe também um nível de consciência que vai variar desde o estado total de alerta, passando por níveis de redução da consciência, até os estados de sono ou estados de coma. Por exemplo, vocês já devem ter passado por esse momento em que vocês fizeram alguma coisa e depois se arrependeram porque, tipo, eu nem tava prestando atenção, né? Tipo, alguém te fala alguma coisa horrível e você segue como se tivesse acontecido nada porque você, de fato, não prestou atenção. Ou então, se alguém te deu alguma informação, você tava meio sonolento, meio dormindo. Acho que todo mundo já passou por isso. Será que eu sonhei? Será que realmente me falaram? Será que realmente isso aconteceu? Então, isso também, esse estado alterado de consciência, que é o que acontece quando a gente está dormindo, quando a gente está um pouco sonolento, ou quando a gente está bêbado, quando a gente está cansado, né? E até quando a gente está drogado também, faz com que a gente tenha esse rebaixamento da nossa consciência, tá? Alguma dúvida? Aí você me pergunta, Carla, e a nível de anatomia, quais são os mecanismos envolvidos na consciência? Anatomicamente falando, já falei isso, mas vou falar novamente. A gente tem algumas partes que a gente destaca, mas lembrando a vocês que outras partes do cérebro também estão envolvidas. Então, não precisa decorar, mas eu vou mencionar aqui para vocês algumas partes que estão muito envolvidas quando eu falo em sistemas de consciência. Então, quando eu tô falando de consciência, eu tô falando principalmente do sistema reticular, o que é chamado reticular ativador ascendente. Eu tô falando do tronco cerebral e do diencéfalo. Eu tô falando da parte superior da ponte e do mesencéfalo, do lóbulo parietal direito, das áreas pré-frontais e das interações talâmico-corticais. Então, essas são as nossas principais áreas envolvidas na consciência, mas existem outras áreas também que são envolvidas. Lembrando que todos esses mecanismos psicológicos básicos, eles são dentro de um sistema, tá bom? Uma das principais áreas, e aí eu tô destacando o tálamo, é responsável por essa questão da nossa consciência. O tálamo, ele é responsável por... é considerado
central nesse processo de consciência. Ele é responsável por filtrar, integrar e regular as informações que vão chegar no nosso córtex cerebral. Lembrando que o nosso córtex cerebral é a região responsável por organizar, planificar e fazer com que a gente tome determinadas atitudes, tá? Por que eu tô destacando o tálamo nessa aula em especial? O tálamo também é uma das principais regiões quando eu tô falando do medo. Vocês lembram o que é o medo? Como disse a nossa colega, medo é isso mesmo. Medo é uma reação de adaptação do organismo. O medo por si não é uma coisa ruim. O medo é um elemento super importante para que a gente se desenvolva. O medo é uma reação orgânica para a gente se adaptar melhor. Então, o medo acontece e uma das principais áreas envolvidas no medo é o tálamo, já que é o tálamo que é responsável por filtrar o que está acontecendo, integrar e mandar as informações. Então, a partir do momento que esse tálamo vai processar essa informação, ele vai fazer com que você dê uma resposta. Quando eu falo em resposta do medo, em geral, pode ser desde uma resposta rápida, como, por exemplo, você está caminhando em algum lugar, e uma floresta, por exemplo, e você vê um cadastro e se assusta achando que é uma cobra. É o seu tálamo que diz, toma cuidado que isso pode ser algum problema, e impede que você se machuque. Ou então, que é um pouco do que está acontecendo agora, que são o que a gente vai chamar de respostas lentas. De fato, a gente está vivendo, né, uma pandemia, a gente não está saindo de casa porque tem medo de adoecer e é uma coisa que vai acontecer ainda. Então, uma resposta devagar, digamos assim, uma resposta mais lenta. Então, e ter medo, gente, é essencial para o nosso desenvolvimento como civilização. Se a gente não tivesse medo, se o nosso tálamo não funcionasse, provavelmente a gente não teria chegado até aqui como civilização. Então, o medo é um elemento importante para o desenvolvimento da gente como civilização, tá bom? Eu vou falar agora um pouco para vocês o que a gente chama de alterações normais da consciência. Eu já expliquei para vocês o ciclo circadiano. Eu acho que eu expliquei para a turma de psicomotricidade esse semestre. Gente, o ciclo circadiano é um ciclo que vai explicar um pouco como é que funciona a questão hormonal do nosso organismo. O ciclo circadiano, ele, por exemplo, de manhã, com raríssimas exceções, a maioria das pessoas acorda de mau humor, certo? E por que a gente acorda de mau humor de manhã? Porque o nosso nível de cortisol, o cortisol, ele é um neurotransmissor, digamos assim, tanto quanto desagradável. E por que a gente libera cortisol de manhã? Para acordar. Se não fosse por ele, nós seguiríamos dormindo, que nem a bela adormecida. E esse nível de cortisol, ele vai baixando ao longo do dia. A gente lembra dos nossos avós, né, que dormiam com as galinhas? Então, quando dá 5, 6 horas, o nosso nível de cortisol vai baixando, baixando, baixando. E esse seria o horário indicado pra gente dormir 5, 6 horas da noite, porque é quando o nosso nível de cortisol vai lá pra baixo. É por isso que geralmente nesses horários, ou você sente muito sono, ou você sente muita fome. É um horário que biologicamente, já seria o horário pra gente começar a pensar em repousar. Só que não é isso que acontece atualmente. Atualmente, a maioria das pessoas, 5, 6 horas, tá começando o terceiro turno da vida, né? Ou tá indo pra academia, ou tá indo pra faculdade, ou tá indo trabalhar. Então, a gente alterou o nosso ciclo circadiano. Em vez da gente relaxar, como manda o organismo, a gente faz estressar mais o nosso organismo. Então, essa é um exemplo de uma alteração considerada normal da nossa consciência. E aí vai variar um pouco. Algumas pessoas vão dizer que funcionam melhor de manhã, outras pessoas vão dizer que funcionam melhor à tarde, outras pessoas vão dizer que funcionam melhor à noite. Isso é uma resposta muito pessoal. Vocês sabem qual é o horário que vocês funcionam melhor? Então, quando eu altero o meu ciclo circadiano, eu provavelmente estou alterando uma série de outras funções. Então, muita gente já fala hoje que responsável por esse grande número de transtornos mentais, esse grande número de adoecimento, de doenças crônicas, tem uma relação muito grande com essa alteração do ciclo circadiano. Se você for provavelmente hoje no nutricionista, ele vai te dizer, olha, você tem que dormir bem, você tem que respeitar os seus horários de sono. Porque quando a gente está dormindo,
o nosso organismo tá fazendo essa metabolização, né? Tá organizando o teu metabolismo. E isso provavelmente hoje, quando a gente fala em qualidade de sono e alimentação, obviamente, a gente está falando de um grande auxílio para nossa qualidade de vida. Quando a gente tem um paciente com transtorno mental, hoje a gente já fala, né, que é 50% do tratamento. É a pessoa dormir bem, ter uma alimentação saudável e praticar atividade física, que são elementos extremamente reguladores do nosso organismo. Me perguntaram aqui sobre a relação da cortisona e da melatonina com o ciclo circadiano, certo? A cortisona é um neurotransmissor, esse que eu expliquei do estresse, né? A gente vai liberar a cortisona para acordar de manhã, a gente vai liberar a cortisona quando a gente está muito estressado. E esse é um problema, né? Inclusive, quando a gente tem um paciente com transtorno mental, a gente, por exemplo, depressão, eu costumo perguntar qual é o horário que você se sente pior. E vocês vão observar que geralmente a maioria das crises das pessoas vai acontecer de manhã, explicado pelo aumento natural do nível de cortisona, ou então no final da tarde, que era para o momento em que a gente estaria com a cortisona baixando, o cortisol baixando, e muitas vezes, por conta do nosso estilo de vida, ele faz aumentar. Então, não é incomum que você ter, as pessoas vão dizer, né, que ficam pior no início da manhã ou no final da tarde, comecinho da noite. Então, a cortisona é esse hormônio que a gente é chamado de hormônio do estresse. E a melatonina. Melatonina, minha amiga maravilhosa, gente. Eu adoro melatonina, eu tomo melatonina todo dia. A melatonina é um hormônio, que esse hormônio ele é produzido pelo nosso organismo e ele vai induzir ao sono natural, certo? Não confundir melatonina com melanina. Melanina é uma pigmentação da nossa pele, tá certo? E a melatonina é esse hormônio natural que ele é considerado um indutor de sono. Carla, eu posso tomar melatonina? Pode. Deve ter uns 5 anos que ele é autorizado no Brasil. As pessoas podem tomar melatonina para ajudar a induzir a um sono de qualidade. Porque quando a gente fala de sono, inclusive a gente vai ter uma aula, tem um capítulo nesse texto que eu passei para vocês, eu vou falar muito por cima sobre sono, mas lá no texto vocês vão ter uma visão um pouco mais ampla sobre sono, sonho. Como eu falo, o sono é muito importante para o nosso cérebro. A melatonina vai ajudar a ter esse sono de qualidade. Tem muita gente que dorme 10, 12 horas por dia e não consegue ter um sono de qualidade. Acaba dormindo, dormiu 10 horas e acorda super cansado, porque não conseguiu entrar no sono REM, que é considerado um sono mais profundo. A gente tem níveis de sono, inclusive, eu não sei se vocês já usaram aqueles reloginhos. Vocês já viram aqueles reloginhos que as pessoas dizem quanto tempo de sono profundo a pessoa dormiu? Então é isso, muitas vezes a gente passa muito mais tempo naquele sono mais leve. Em geral, do tempo que a gente passou dormindo, a expectativa é que você tenha pelo menos 30% desse sono, um sono mais profundo. E esse aqui é um sono reparador. Então a ideia da melatonina é te ajudar a chegar nesse sono profundo, tá certo? Carla, quem é que prescreve melatonina? Em geral, aqui no Brasil, quem faz a prescrição... Melatonina não é um remédio controlado, tá certo? É um hormônio. Você pode... Geralmente, quem prescreve a melatonina ou é um nutricionista ou então é um médico,